Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, a todos. Na meditação de hoje, vamos falar sobre a salvação. Ela se dá por frequentar uma determinada igreja, ser batizado, ou por fazer o que é certo no dia a dia, seguir a verdade, seja qual for, seja o que custar. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que, se você estiver ouvindo essa mensagem pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que vocês entrem no YouTube, visualizem o vídeo por lá, curtem e compartilhem. E seja por onde for que vocês tiverem acesso a essa mensagem, Facebook, YouTube ou WhatsApp, entra no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tenho várias visualizações de vídeos que não curtiram os vídeos e tampouco se inscreveram no canal. É muito importante para que a gente possa ter um bom trabalho missionário. É importante para Deus, porque é importante para o trabalho missionário, não é para mim. Eu sou só administrador do canal, esse canal é de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Aqueles irmãos, frequentar a igreja vai salvar alguém? A resposta é não, queridos irmãos, não vai salvar. Por quê? Porque o que vai salvar a gente é a graça e é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós aceitamos a Cristo, aceitamos a Deus, fizemos o que é certo no nosso dia a dia, Deus vai nos salvar. Entendeu? Nós seremos salvos. Agora, não seremos salvos porque está a igreja. Tem muita gente que vai na igreja engravatado, com Bíblia na mão, mas no dia a dia enche a cara, bebe. Você acha que esse vai ser salvo? Não. Pelo contrário, ele tá desonrando a Deus ao falar que ele é um cristão fazendo essas coisas, saindo com uma com outra mulher. Não adianta. Ele tem que aprender que servir a Deus significa ser diferente dos outros. Não basta que você frequente a igreja, não basta que você ande com a Bíblia embaixo do braço. Você tem que dar um bom exemplo, você tem que fazer o que é certo. Você entendeu? Por exemplo, você olha para uma pessoa na rua lá, em situação de miséria. Você passa pela pessoa como se não tivesse visto e vai embora? Então você não está no caminho certo, você não está salvo. Se você vai e, e passa por alguém que está caído na rua, você não vai ver se a pessoa precisa de ajuda para levantar alguma coisa, você não é próximo da pessoa, você não está certo. Lembra da palavra do bom samaritano, na parábola que Jesus falou? Do bom samaritano? Então, aquela parábola era sobre isso. Se você não está seguindo o que ele ensinou ali, você não está com Deus. Então você tem que ajudar o seu próximo, independentemente de quem seja no chão. Pode ser o pior inimigo, você tem que ajudar. Tá certo? Então nós temos que fazer o quê? Se você tem uma pessoa na rua, vai na sua casa, o que você tiver em casa, por exemplo. Tem um monte de coisa no guarda-roupa que você não usa. Se você não usa aquelas roupas, por que que você então não doa? Que nem, por exemplo, eu tenho um guarda-roupa aqui na casinha, que é da caseira, que agora tá livre para qualquer pessoa que venha aqui dormir. Aquele guarda-roupa tem várias roupas lá que a gente não usa. Nunca é usada. Entendeu? Eu tava mofando lá, por que eu não pego aquelas roupas que não estão sendo usadas e não dou para quem precisa? Que, aliás, é o que eu quero fazer. Elas que são minhas, né? Que são da minha mãe com ela, tá? Mas as minhas, eu posso doar. Às vezes tem roupa lá que guarda lá, mas que a gente usa. Mas tem muitas que não. Então, por que eu não pego um monte de roupa e vou doar para outras pessoas? Você pode se unir com outras pessoas da igreja, com vizinhos, pedir para as pessoas em volta, fazer uma grande arrecadação e doar para quem precisa. Pega me dá uma oferta na igreja, compra uma barraca de acampar, e dá para o morador de rua, né? Pensou que embaixo, quando está chovendo, ele fica embaixo de chuva e não tem abrigo, não tem um teto para dormir, no frio ele não tem onde se abrigar? Vamos ajudar. Isso é querer o bem da pessoa, isso é querer estar salvo, isso é fazer o que é certo, e não simplesmente fingir que não está a igreja. A igreja nenhuma vai salvar ninguém, tá? Independentemente da igreja que você siga, você tem que querer seguir a Deus de verdade. Não da boca para fora, não fingir que segue a Deus. Tem que seguir a Deus com sinceridade. Você segue? E o que é seguir a Deus com sinceridade? É você pegar, independente do que seja, custe que custar, seja o que for, você vai aceitar e vai seguir a Deus. Você quer a verdade, você vai atrás da verdade, seja qual for, seja o que tiver que passar. Como eu. Vocês acham que eu não gostaria de comer um belo prato de feijoada, uma linguiça calabresa frita ou assada, ou mesmo linguiça toscana, um bacon, um torresmo, uma mortadela, um presunto, um pedaço de pernil? Claro que eu queria, né?
Você entendeu? Entende? Claro que eu queria, mas eu vou comer? Não. Por quê? Porque a vontade de Deus é mais importante para mim. Eu não vou querer minha vontade. Essa é a diferença de uma pessoa que realmente quer seguir a Deus e outra que finge seguir a Deus. Aquela pessoa que pega e prefere comer o que quer, vai numa igreja que fala que pode comer e vai porque para ela é vantagem, é aquilo que ela quer, então ela vai nessa igreja, essa pessoa não está disposta a seguir a Deus, ela não está disposta à verdade. Então o mínimo que essa pessoa tem que fazer é pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia e ver se o que a igreja está falando que não pode comer isso, se é verdade ou não. Se for verdade, siga. Se não for, rejeita. Agora, vai atrás da verdade. Ah, mas tem muita gente que se nega atrás da verdade, por quê? Porque fala, se eu for atrás da verdade, realmente for verdade, eu vou ter que seguir. E eu não quero. A pessoa não quer parar de comer carne de porco. Não quer parar. Então a pessoa finge que é certo que a outra igreja que ela tá indo e acabou. Entendeu? E essa pessoa começa a se cegar, a ponto que pode falar várias pessoas que não pode comer carne, porco, que é isso, aquilo, ela não vai ouvir, não vai acreditar. Aí vem uma única pessoa e fala que pode, ela vai acreditar naquela que fala que pode. Por quê? Porque para ela é mais importante ela continuar comendo do que Deus. Ela não põe Deus em primeiro lugar, que é um dos mandamentos de Cristo, aliás, que nós temos que seguir. Amar a Deus acima de tudo. Essa pessoa não está. Ela está amando a carne de porco acima de Deus. Está amando beber bebida alcoólica acima de Deus. Está amando a fornicação acima de Deus. Está amando beber bebida alcoólica acima de Deus. Então, essas pessoas não estão salvas. A salvação é muito mais do que simplesmente você viver para Deus. É muito mais do que você louvar a Deus na igreja. Tem gente que vai na igreja para ouvir as músicas da igreja, parece estar indo num show. Eu era assim. Eu ia na igreja que minha mãe frequentava, como se estivesse num show, ouvir as músicas, cantar as músicas da igreja. E não adorar a Deus, louvar a Deus. Eu nem sabia direito o que era isso. Eu estava indo lá por ir. E muita gente é assim como eu era. É que nem, por exemplo, antigamente eu tinha pensamento totalmente errado. Por exemplo, eu ficava revoltado de ver lugares prioritários nas filas dos mercados, para idoso, para as pessoas necessitadas, os bancos no ônibus, né? Eu ficava revoltado, não, por que tem que ter lugar, coisa? Eles aqui são melhores do que eu, quer dizer que eu tenho que ficar em pé e eles sentados, porque eles são melhores que eu? Mas eu pensava assim mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu compreendo que o lugar é, que é preferencial é porque essas pessoas têm um desgaste físico. Já estudei mais, eu já ouvi falar na televisão, né, ouço o programa da minha igreja, né, Vida e Saúde, eles falam muito que a pessoa idosa ela vai perdendo condição física, ela vai perdendo massa muscular, vai perdendo capacidade óssea, né, vai tendo desgaste ósseo, vai perdendo músculo, os nervos vão envelhecendo. O problema do ouvido também vai envelhecendo, vai tendo problema de labirinto, a pessoa não vai enxergando direito. Então o que acontece? Essa pessoa é mais vulnerável. Essa pessoa caindo ela tem uma chance maior de ter uma fratura. E ela já não tem mais a mesma força quando estão para segurar no ônibus. Então é necessário que ela sente. Tem idoso, como por exemplo meu pai, ele tem 87 anos. Para ele ficar muito tempo em pé, ele começa a cansar. Então é muito importante que se ele vai no mercado alguma coisa, ele tenha uma fila preferencial que ele possa ir e sair do mercado mais rápido para que ele possa ter não ter um desgaste maior e ficar em pé ali, cansar, até passar mal. Então, hoje eu compreendo que a pessoa idosa precisa ter essa ajuda. Que nem, por exemplo, você vai no ônibus, chega a pessoa idosa, você não levanta no seu lugar para dar lugar para ela, então você não está salvo. E eu muitas vezes não levanto, só que eu não levanto não é porque eu não quero dar o lugar para aquela senhora, para aquele senhor idoso que chega. Não, é porque eu também tenho problemas. Eu tenho bursite nos dois pés. Antigamente era só no esquerdo, mas agora no direito também está a mesma coisa. Eu tenho dor nos dois pés. Eu tenho tendinite nos braços, então eu não consigo ficar em pé muito tempo. Não consigo ficar segurando muito tempo, porque meus braços doem. Então por isso, muitas vezes, se eu estou no banco preferencial, eu levanto. Mas se eu estiver no banco que não é preferencial, eu não levanto, por causa do meu problema. Mas agora, se eu estiver sentado já faz tempo, e não falta muito para me descer, eu levanto no lugar da pessoa, assim, boa. Entendeu? Não tem problema nenhum de levantar. Entendeu? Quando tem um lugar só, eu deixo a minha mãe sentar, que tem 71 anos, e fica em pé. Por quê? Porque além de ser a minha mãe, era uma idosa. Né? Antigamente, não. Eu sentava primeiro, deixava ela em pé. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu deixo ela sentar e eu que fico em pé. Entendeu? Hoje eu tenho outro pensamento. Jamais eu sentaria e deixaria ela em pé. Jamais.
salvo se eu tiver com muita dor no pé, por exemplo, que eu precisar sentar nos braços, aí eu vou sentar. Do contrário, é ela quem vai sentar. Entendeu? Então, isso é você respeitar a mãe, isso é você respeitar o seu próximo. Tem uma pessoa idosa, deixa ela sentar, a não ser que você esteja com problema, aí é outros 500. Mas se não, se você tá bem, não tem nenhum problema, deixa a pessoa idosa sentar, tá certo? Isso é fazer o que é certo, tá certo? Não adianta você frequentar a igreja e fazer o que é errado. Entendeu? Por exemplo, tem um homem que participou dos programas lá da minha igreja, na televisão, né? TV Novo Tempo, e ele fez o quê? Ele falou que ele era católico, mas que ele guardava o sábado. Por quê? Porque ele compreendeu que o sábado era o dia da guarda. Ele não deixou de frequentar a igreja católica, mas ele guardava o sábado. Tá certo, querido? Então, servir a Deus, ser um servo de Deus, não é você simplesmente frequentar a igreja. Tá? Eu conheço uma família que são católicos, de berço. É uma família muito abençoada, eu não tenho dúvida que eles vão ter a salvação, que vão ser salvos, porque eles praticam muito bem. Você vê, eles falam em Deus o tempo inteiro, são pessoas devotas, católicas, que guardam o domingo, que acreditam que a pessoa morre e vai para o céu, mas são pessoas que servem a Deus verdadeiramente, com sinceridade, por mais que estejam enganadas na fé que elas estão frequentando, mas elas são sinceras, Deus está vendo essa sinceridade. Eu nunca vi uma família tão abençoada quanto essa, e são católicos. Tá certo? Aí você fala, a pessoa que muito que se apega ao dinheiro, essa pessoa também não está com Deus, não está salva, pelo contrário, está perdida. Porque o dinheiro não vai salvar você em nada. O dinheiro não vai te impedir de morrer, não. Olha o Silvio Santos, olha o Abílio Diniz, adiantou o dinheiro para eles, não, eles morreram. Deu pneumonia, morreu, o dinheiro não adiantou nada. Olha o Bruno Covas, olha o Tarcísio Meira, Lissete Bruno, Eduardo Galvão, eram artistas ricos. Adiantou? Não, morreu. Olha o Maradona, o Pelé, adiantou? Não, morreram, eram ricos. Então, o que adianta? O dinheiro não leva ninguém a nada. Se você não dá os seus 10% na igreja, você não está salvo. Você dá o seu dízimo, 10%? Abraão, lá antes de Moisés, ele deu 10% do spoiler de guerra para o rei Melquisedeque. Depois Moisés colocou na lei que tinha que dar 10%. Por quê? Arão virou o sumo sacerdote. Ele vivia no templo, ele não trabalhava, ele vivia para Deus. Então ele precisava ter ser sustentado pelo que entrava no templo. Então, os 10% ia para parte para Arão, parte para os levitas que ficaram lá no templo. Depois, eles não receberam herança, eles viviam de favor nas terras dos outros. E eles tinham que ser sustentados pelo dízimo. Por isso era importante o dízimo. Hoje em dia, o dízimo tem que sustentar a igreja. A igreja precisa de internet, precisa de equipamentos, precisa de pintura, precisa de papel higiênico, pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, pagar o equipamento, papel higiênico, papel toalha. A igreja precisa para secar a mão, produtos de limpeza para higienizar a igreja, né? Às vezes precisa arrumação de telhado, alguma coisa, pagar os pastores. E na minha igreja, os pastores têm um salário. Eles recebem um salário por mês. Você entendeu? Ele não recebe, ele não ganha vivo, vai na mão dele, mas nem na mão deles o dízimo, né? Tem tesoureiro, tem outras coisas. Eles recebem um salário deles, cai na conta deles, um salário. Tal, X é o salário deles. Pode entrar 10 vezes mais disso, mas o salário deles é aquele, não vai mudar. Eles têm um salário. É igual qualquer outro trabalho que você tenha, tem um salário, eles também têm. Mas eles não podem trabalhar em outra coisa, só ali. Que nem a igreja tem um canal, mas é um canal 24 horas dedicado à palavra de Deus. 24 horas. Então, parte dos dízimos que entram na minha igreja vão para manutenção desse canal. Entendeu? Mas é um canal que é só para dar o trabalho missionário de Deus. Então, eles podem pôr esse dinheiro lá. Agora, se for um canal como, por exemplo, um canal como a Record TV, que diz que pertence à Igreja Universal, né? Pessoal de Macedo. Ele pode colocar os dízimos para sustentar esse canal? Não. Por quê? Aí o Macedo estaria errado se ele fizesse isso. Por quê? Porque não é um canal dedicado a Deus 100%. Tem programações que não são de Deus, né? Que não falam da mensagem de Deus, então ele não pode fazer isso. Agora, um canal da minha igreja que é 24 horas a mensagem de Deus, ele pode pôr esse dinheiro para isso, você entendeu? Aí poderia, como é o caso da minha igreja. Então, e ainda eles têm um projeto que é o Anjo da Esperança, que também é uma parte de onde você faz uma oferta para o Anjo da Esperança. E ali eles ajudam também a manutenção do canal e a fazer as revistas curso bíblico, que a gente tem acesso, que a gente lê, que a gente estuda. Então, é um projeto para Deus. Então,
Mas a oferta não é obrigada, agora o dízimo 10% é, entendeu? Então se você não dá o dízimo, você não está se salvo. Por quê? Porque você não está compreendendo que esse dinheiro é de Deus, que tudo que você tem é de Deus. Esse sítio que eu estou aqui é de Deus, ele me emprestou para ser um mordomo, para ser o administrador, para que ele possa administrar para ele essas terras. Mas é dele, foi ele quem criou. O dinheiro é dele. Você pode ser a pessoa mais competente do mundo. Se você não tiver uma oportunidade para trabalhar, você não vai progredir na vida. Ah, mas a pessoa pode abrir uma empresa própria. Se ela tiver dinheiro, mas se ela não tem o dinheiro e não tem a oportunidade, e mesmo abrir a empresa, a pessoa tem que ter a oportunidade da empresa, achar um lugar bom e conseguir ter como dar manutenção nessa empresa. Não é fácil. Então, se Deus não abre as portas, filho, elas se fecham para você. Mas a porta que Deus abre jamais se fecha. Então, Deus, ele é pai, não é padrasto. Deus, ele simplesmente, ele abriu a porta para essa pessoa, para você, para que você tivesse ganho dinheiro. Então, o mínimo que você faz é devolver 10% para ele, o que já é dele, tá certo? Ele tá te deixando ficar com 90, entendeu? Ele tá pedindo 10 de volta e deixando ficar com 90, ou seja, ele tá te dando 90% do dinheiro que é dele. E mandando te devolver 10, você vê o egoísmo que é não devolver os 10%? Tá certo, queridos irmãos? Então, Deus é assim. Deus não, se você não está salvo, você precisa fazer tudo que é correto, tá certo? Ajudar quem precisa. Olha as pessoas que morreram de Covid, de câncer por aí, de pneumonia, Silvio Santos. Por que eles não doavam dinheiro? Olha, veja bem. O Teleton do Silvio Santos, mas ele não doava nada, ele só dava o espaço dele na emissora e, e ele ia lá e falava um pouco no começo do programa, depois no fim, mas ele não doou nada para o Teleton. Por exemplo, o cara que é rico ao Silvio Santos, por lado, 2 bilhões para o Teleton, podia. Pegava aí 30 artistas, jogadores de futebol, artistas, tudo, e se juntava, dava 1 milhão cada um. 30 milhões ali já dá para fazer. Mil, pô, 1.000 artistas, pega aí, jogadores de futebol, 1 milhão cada um. Isso aí é dinheiro de pinga, como para eles, é dinheiro que não vale nada para eles. 1 milhão cada um. Arrecadaria 1 bilhão. Faria CD, não precisava, que nem, por exemplo, lá no Ceará não tem ACD, lá no Norte não tem ACD, lá na Bahia não tem ACD. Você entendeu? Então, simplesmente poderia fazer CD em vários lugares que não tem. Agora não, fica lá, só programando lá, os mortos de fome igual nós, que mal temos de cair morto, temos que doar dinheiro para poder arrecadar essa quantia que eles queriam. É certo isso? Não, porque cada artista não doa. É isso que tem que ser feito. Se você era rico, ele poderia ter montado albergues, tirar todos esses moradores de rua. Mas não. Morava em mansão, tinha mais de uma, tinha mansão aqui, tinha mansão nos Estados Unidos. Tá certo? Aí você olha o Diniz, dono de redes de mercado, o que ele fez para ajudar as pessoas? Ele não podia, uma vez por mês, no final do mês, doar, sei lá, 1.000 cestas básicas? Acho que ele ia ficar mais pobre por isso? Sendo bilionário, poder ajudar as pessoas a necessitar com 1.000 cestas básicas aí por mês, para as pessoas que estão morrendo de fome, que não tem como viver? Não. Né? Será que ele não poderia abrir um albergue e ajudar também? Poderia, mas não faz. Neymar é bilionário, ele ganha 20, 30 milhões por mês, lá quanto é que ganha aí de dólares, de euros, sabe de quê? Será que ele não poderia também ajudar essas causas? Doar 2 milhões, 3 milhões aí por mês para ajudar pessoas? Poderia, mas não faz por quê? Pessoas morando em mansão, como tem pobres coitados que não tem um cômodo de cozinha para morar, isso é revoltante. Olha essa mansão que aparece no programa do Celso Portiolli de domingo lá, de que é essa mansão, até aquele motorista de helicóptero lá, o comandante Hamilton, a mansão que o cara tem. Enquanto tem gente que não tem um cômodo de cozinha para morar, será que precisa uma pessoa ter mansão, ter casa importada para viver? É isso que vem a salvação. É aí que vem a diferença. A salvação vem quando você pega e não só quer progredir, mas quer que as pessoas só voltem a progredir. Ajuda os necessitados. Tá? Ninguém precisa de mansão. Se você é soberba, tem ambição demais, você também não está salvo. Traga os sentimentos bons, o amor, o afeto, a alegria, a felicidade, a bondade, a caridade para você. É aí que você vai se salvar. Tá certo? O amor, a alegria, o afeto. É isso que você precisa para se salvar. A simplicidade, a caridade, o amor. É isso que você precisa para se salvar. É tratar bem o próximo, respeitar.
Você acha que aquela igreja onde o pastor pegou no meio do palco, quebrou uma imagem católica, uma imagem de santo, que essa igreja está fazendo que é certo? Claro que não. Ela não só atraiu a ira, né, dos fiéis católicos para ela, como a ira também para outras igrejas. Por quê? Porque na hora de falar de alguma igreja protestante, que fala, eu não, imagina, essas igrejas são todas iguais, eles vão igualar, falar que nenhuma presta, que eles ficam desdenhando a fé dos outros, não respeitam nada, que são dos demônios. Entendeu? Então você não pode respeitar. Por exemplo, se você recebe uma imagem de presente e você não acredita nisso, o que você faz? Você vai quebrar essa imagem, jogar fora? Não. Jogar no lixo? Não. Você tem que respeitar. Ou você fala para a pessoa, não quero, eu não acredito nisso, não quero. Ou você faz o quê? Pega essa imagem, vai até uma igreja católica, padre, ó padre, receba essa imagem, mas eu não acredito nisso, eu não sou devoto da igreja católica, e eu não quero ficar com ela, mas por respeito à fé das pessoas que acreditam, eu estou deixando para você aqui, você pode deixar na igreja, doar para alguém, tá bom? É isso que tem que fazer, respeitar a fé do outro, independentemente qual seja. Se aquela pessoa na sua casa resolveu guardar o sábado, você não guarda, respeite quem guarda pelo menos, você não precisa guardar se você não quer. Mas pelo menos respeita, já é um passo, tá certo? Respeite a fé do outro. É muito importante que respeitemos um ao outro. O respeito faz parte de Deus. Se nós não transmitimos em nós as características de Deus, Cristo falou o quê? Ele esteve aqui. Se olhasse bem para mim, veria o meu Pai em mim, veria as características de Deus em mim. Então, a pessoa tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. Temos que exalar Cristo em nós. E assim, então, estamos falando Deus em nós. Essas características devemos ter. Olhar para o próximo, fazer o bem, ajudar quem precisa, misericordioso. Eu olhar para os pés de fruta que tem aqui no sítio, você vê o pé de fruta carregado de fruta, caído, se perdendo no chão, com um monte de gente morrendo de fome. Deus está vendo essa injustiça, Ele vai cobrar de você. Então, doa para quem precisa, divida com quem precisa, divida com seus vizinhos, do que desperdiçar no chão, tá certo? Tudo que a gente pode, tem e puder dividir, vamos dividir. Eu já vi, ó, olha só a diferença de uma pessoa milionária, rica, para um pobre, coitado. Um cara morando na rua, conseguiu uma marmita e fez o quê? Dividiu essa marmita com o cachorro, né? Eu já vi gente na rua, ganhou uma marmita lá, com uma meia marmita, e ainda dividiu com outro morador de rua. Enquanto os milionários têm banquete e não dividem nada. Olha a diferença. É aí que vem a salvação, queridos irmãos. Tá certo? É aí que vem a salvação. É você fazer o que é certo, é você fazer o que é bom, é você ter os bons sentimentos. Tá certo? Renegar os maus. É aí que vem a salvação, praticando as boas obras. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em dois: adorar a Deus acima de tudo e ao próximo como nós mesmos. E amar ao próximo significa seguir a parábola do bom samaritano, que passou, viu o homem caído no chão e o socorreu, o ajudou. Não fazer igual o sumo sacerdote que passou e o levita que nada fez. Tá? Não adianta você ser um sumo sacerdote, ser um levita, se você não segue a Deus. No caso, hoje em dia, não adianta você ser um pastor e não seguir a Deus. Seja fiel a Deus. Siga a Deus, doa quem doer, custe o que custar. Tá certo? Não importa se você, como é que fala, se você tem que abrir mão de comer sua carne de porco, de tomar algo e fazer algo, faça. Os apóstolos abriram mão da vida deles. Moisés abriu mão da vida dele para libertar o povo do Egito. Os apóstolos abriram mão da vida deles para fazer o que era. Eles sabiam que se eles se continuassem a pregar a mensagem de Cristo, eles morreriam. Né? Eles seriam perseguidos e mortos. Mas eles continuaram. Eles foram até o fim e morreram pela causa de Deus. E é isso que nós temos que fazer hoje em dia. Nós temos que seguir a vontade de Deus, doa quem doer, seguir, custe que custar, nós temos que seguir a vontade de Deus. Tá? Então, se nós temos que abrir mão de comer certa coisa que a gente gosta, vamos abrir mão. Se tivermos que abrir mão de fazer algo que a gente gosta, vamos abrir mão. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Isso é salvação, fazer o que é certo e não o que é errado. Tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e que todos tenham amanhã um excelente sábado. Tá bom? Obrigado a todos, que assim seja. Amém. Falou.